Estamos de volta com Hoje em Dia aqui pela Rede Record de televisão, falando sobre dependência de drogas com a Valéria Rocha Brasil, que é psicóloga especializada em dependência química. Um assunto que ficou no ar agora no final do bloco anterior é o seguinte: o exemplo que os pais podem dar. A gente acompanhou aquela reportagem dramática, a Fernanda, mãe de 4 filhos, de três deles ela perdeu a guarda, né? Porque usava crack o tempo todo, consciente de que estava cheia de problemas em função do uso das drogas, mas continuou usando. Agora vamos ver se ela se recupera na clínica, a gente vai continuar acompanhando esse caso. E aí me veio a seguinte questão, Valéria. O pai, a mãe, os pais que usam droga, mesmo que esporadicamente, ou que bebem na frente dos filhos, primeiro, eles não perdem a credibilidade para exigir que os filhos não sigam esse caminho das drogas e, ao mesmo tempo, não estão dando um mau exemplo, fica difícil depois de evitar que o filho siga esse caminho. Sem dúvida. Quando a gente fala em prevenção primária, que são todas as ações que você faz para evitar que a pessoa use as drogas, um fato muito importante está na educação dos filhos. E uma coisa fundamental na educação é a coerência daquilo que você pensa, fala e faz para o seu filho. Então, isso é fundamental, Brito. Quer dizer, é importante que os pais percebam que todos os meus pacientes, por exemplo, eles começaram a usar drogas dentro de casa. Através do álcool, através do cigarro e, às vezes, até a própria maconha. Valéria, a pessoa ou o adolescente, muitas vezes, ele acha o seguinte, que ele vai só experimentar qualquer tipo de droga. Qual é a possibilidade dele voltar a experimentar de novo? Já não é mais experimentar, é se viciar. E, na minha opinião, isso é uma roleta russa. Isso serve, né, para o cigarro, eu queria que você falasse, o álcool, a heroína, a cocaína e o crack. Sem dúvida. Bom, cada droga tem uma possibilidade de desenvolver dependência química, tá? De todo mundo que bebe, os estudos falam que 10% desenvolve dependência do álcool. De todo mundo que fuma maconha, 20% desenvolve dependência da maconha. Então, uma pessoa que acha que não vai acontecer nada, 20% pode se tornar dependente logo de cara. Pode se tornar dependente e vale ressaltar que o problema as consequências da droga na vida da pessoa não ocorrem só quando ela é dependente químico. Então, por exemplo, você pega um jovem que vai para a balada, bebe muito, pega o carro e sofre um acidente, ele teve uma consequência grave antes de se tornar dependente do álcool. Entendi. Então, de todo mundo que cheira cocaína, 50% se torna dependente da cocaína. Metade. De todo mundo que fuma cigarro, 80% se torna dependente do cigarro. E de todo mundo que fuma crack, 90% se torna dependente do crack. Nossa. O crack só pede para heroína, que de todo mundo que usa heroína, 95% fica dependente da heroína. Bom, tá dado o recado então, né? Se você quer que o seu filho não siga o caminho das drogas, a primeira coisa é dar o bom exemplo. Não adianta só falar. Você não pode fumar um cigarro e exigir que seu filho não fume. Você não pode beber uísque, cerveja, encher a cara e exigir que seu filho não beba. E na questão das drogas não é diferente. Existiriam outros aspectos a serem discutidos também, como a questão da legislação antidrogas pelo mundo, porque aqui no Brasil o usuário é tratado de uma forma, o traficante é tratado de outra forma. Dizem que é uma legislação muito branda. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, essa semana aqui, levantou essa questão, porque ele disse com todas as letras que os consumidores, os usuários, os viciados, são os grandes responsáveis pela violência em torno do tráfico de drogas. Porque a oferta aumenta, diminui o preço da droga e é por isso, em busca desse dinheiro dos drogados e dos viciados, que os traficantes fazem essa barbaridade que a gente vê no Rio de Janeiro. Esse é um assunto que vai voltar aqui ao programa, com certeza, até por esse foco. Eu quero agradecer a Valéria Rocha Brasil pelas informações, pelas dicas importantes que ela deu para as famílias brasileiras. Obrigado, volte sempre ao programa, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bem.